Olá, estudante, professor Leonan Rodrigues de História. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta aula. Bom, vamos tratar nesta aula sobre a Primeira Guerra Mundial. É um conteúdo que geralmente é cobrado nas avaliações, seja da UEMA, seja em outros vestibulares e principalmente também no Enem. É um conteúdo bem interessante porque nós estamos falando de um período em que a Europa ela vivencia uma alta nas relações, né, que vão desde ainda lá no século XIX, aquelas disputas coloniais na África e na Ásia, e de uma certa maneira você tem uma certa paz entre essas nações, embora algumas surjam naquele momento ali, enquanto grandes potências, desbancando potências que já eram consolidadas, mas você tinha uma certa paz, você tinha aí, nesse período, um momento em que as guerras elas estavam realmente para o passado. Parece que não existia no horizonte nenhuma possibilidade de termos uma guerra. Não existia no horizonte nenhuma possibilidade de algum conflito bélico entre as nações. Mas nós vamos ter, sim, uma grande guerra nesse período. Então, lá em 1914, quando inicia os combates, eles, de fato, não iniciam ali, em 1914. Antes mesmo, você já tem uma série de negociações, uma série de acordos entre essas potências, inclusive criando blocos mesmo, criando ali alianças entre essas potências. Isso é isso que vai também culminar nesse grande evento bélico, mundialmente falando. Claro que quando se fala de guerra mundial, parece que todos os países do mundo se enfrentam, ou todos os países do mundo participam da guerra. E de fato não acontece assim. Claro que você é impelido a participar da guerra porque você tem ali algum aliado, seja ele comercial, seja ele um aliado a partir das questões políticas ou das questões mesmo culturais e econômicas. Então, pega papel e caneta e vamos para a nossa aula. Inicialmente, vamos tratar aqui sobre essa supremacia econômica europeia. Então, o predomínio inglês. Até o final aí do século XIX, a Inglaterra era a potência econômica que dominava, controlava mais da metade dos investimentos que ocorriam naquele momento. Então, a Inglaterra ali se desponta, né, enquanto grande potência. É lembrar, claro, no século XIX, que a Inglaterra ela tem, de forma substancial, uma interferência e é colonizadora, principalmente ali na China. Né? E aí você vai ouvir aquela história do ópio, né, em que eles levaram, né, aquela população a estar dependentemente ali de forma, né, de uma droga, né, e isso trouxe, né, danos, né, para aquela sociedade e melhorou também, claro, né, para o lado da Inglaterra para dominar. Mas de forma, né, se você olhar de forma global, você tem ali mais da metade dos investimentos estão na Inglaterra. Haja visto que nós temos que pensar, lá do século XVIII até o século XIX, a Inglaterra acumulou grandes fortunas pelo processo industrial, que é a consolidação do capitalismo. E aí você tem desafios à hegemonia. Então a supremacia inglesa começou a ser ameaçada pela ascensão de outras potências, Alemanha e Estados Unidos. Bom, mas os Estados Unidos não estão na Europa, os Estados Unidos estão na América. Mesmo assim, ainda ele, de fato, se apresenta em grande potência e vai desafiar essa hegemonia inglesa. Mas quem estava ali na Europa era a Alemanha. E ela também começa nessa produção industrial, na produção, né, na indústria de base também, começa a se tornar gigante dentro da Europa. E isso, de uma certa maneira, vai atingir diretamente a Inglaterra e principalmente a sua hegemonia econômica lá no continente europeu. Então, esses dois pontos é importante pensar, né, sobre essa questão do predomínio inglês, né, aí já no final do século XIX, e do aparecimento, a ascensão de grandes potências, como também a Alemanha e os Estados Unidos. Os Estados Unidos fora ali da Europa, mas claro, com bastante relação econômica e política com os países europeus, mas a Alemanha se desponta então enquanto uma potência naquele cenário anterior à guerra. A Alemanha então e os Estados Unidos superam a Inglaterra na produção de ferro, de aço, que eram, claro, elementos fundamentais para o desenvolvimento industrial. Então,
tanto os Estados Unidos como a Alemanha estão superando a produção de aço e de ferro. Tá? E, claro, a indústria dos Estados Unidos ela vai ter um crescimento também na área química, elétrica e também automobilística, principalmente por essa produção de ferro. Então, nesse sentido, gente, nós temos que entender o seguinte, que os Estados Unidos crescendo aqui na América do Norte, a Alemanha crescendo na Europa e a Inglaterra, então, vendo a sua atuação econômica de forma global, encolhendo ou ameaçada por essas grandes potências. E isso faz com que isso já nasça ali uma rivalidade, né? Já tem ali uma pontinha ali entre essas grandes potências e aí nós vamos aqui chamar de sementes, né? Sementes para essa guerra. Então, não foi preciso, no primeiro momento, uma agressão entre um país ou outro, mas aí está nesse aspecto de potência, nesse aspecto de concorrência, nesse aspecto de quem, de fato, tem hegemonia econômica global. Vamos para frente. O desenvolvimento também alemão, é muito bom nós destacarmos aqui. Então, a indústria bélica e o programa naval da Alemanha, em 1900, ele de fato se expandiu. Então, com isso, né, o Império Colonial também. Né? Então, a Alemanha ela se colocou enquanto potência também bélica. Quando nós estamos falando de guerra, gente, nós temos sempre que lembrar sobre a indústria bélica. A indústria bélica, ela é uma indústria também, ela vai, claro, prover recursos dentro do investimento, mas também lucros. Então, uma guerra traz lucros, sim. Professor, mas o que é isso? Uma guerra traz lucros? Como assim? Como é que é uma guerra que as pessoas morrem, a destruição, elas trazem lucros? Bom, gente, a indústria bélica, né, seja hoje de aviões, de tanques, de armamentos, né, ali também você tinha, né, já veículos, já você tinha armamentos, que é diferente daquela guerra que você tinha outrora, em que as pessoas tinham uma espada, o outro outra espada, e eles iam lutar, quem fosse mais habilidoso na espada derrotava o outro. Não, aqui tem estratégias nessa guerra, aqui já tem mecanismos que vão diferenciar uma nação da outra. Então, ter essa indústria bélica forte também era um ponto positivo para aquela nação se colocar diante das demais. Vamos para frente. Bom, e aí começam então os conflitos e as rivalidades coloniais. Então aí nós temos lá a questão em Marrocos, em 1904, que é um conflito entre Alemanha e França pelo controle, né, do Marrocos, que vai intensificar essa rivalidade, já inicia uma outra rivalidade, que é ainda, né, em uma África e uma Ásia que estão colonizadas pelos países europeus. Lembrar vocês que lá no século XIX você tem a Conferência de Berlim, na qual todos os países europeus sentam numa mesa e vão dividir a África e também a Ásia, dentro de um discurso em que estes precisavam do apoio dessas nações civilizadas ou portadoras de civilização e que então aquelas pobres, entre aspas, nações precisavam então de um empurrão para chegar a um desenvolvimento e principalmente uma civilização, né? Essa era a ideia de que eles eram superiores, estavam num estágio avançado, num patamar superior e precisavam ajudar então estes outros países que de forma ideológica parece muito bem, né, muito bem aceitável, mas ela tinha outras pretensões dos países europeus no sentido de ali das matérias-primas, da riqueza que esses dois continentes existiam. E aí, lá em Marrocos, entra esse conflito lá em 1904, ou seja, bem antes, né, da Primeira Guerra Mundial, do início da Primeira Guerra Mundial, na qual a França e a Alemanha já têm aí querelas aí a ser resolvidas. As disputas na África e na Ásia, outros países também imperialistas pressionavam por uma redivisão da África, principalmente, né, e aí eles vão, de uma certa maneira, pressionar a Inglaterra, pressionar, né, o Reino Unido, que não queria, né? De uma certa maneira, aí você tem o que é chamado, né, de paz britânica, né? Que vamos ter paz com todos, né? Vamos, de uma certa maneira, não tem nenhum aspecto para querermos uma guerra, né? Lembrando vocês que, um tempo atrás, você tem muitas guerras entre França, entre Inglaterra, né? E os outros países que estavam ali constituindo a Europa. Mas você tem esses conflitos, essas rivalidades coloniais também, que entram enquanto condicionantes dessa Primeira Guerra Mundial. Aí você também tem os movimentos nacionais europeus, né, principalmente as minorias que são poloneses, irlandeses, os povos lá do Império Austro-Húngaro, né, que buscavam também
uma independência, né? Ali a chamada os Balcãs, né? Que são aqueles povos que vão se dividindo por uma questão étnica, né? E que elas eram minorias e vão querendo um processo de independência, principalmente esses que fazem parte do Império Austro-Húngaro. Então, posteriormente à Primeira Guerra Mundial, eles vão fazer várias divisões ali, são os países que vão dar um outro assunto para uma próxima aula. E o militarismo, que é o crescimento do militarismo europeu, que foi intensificando essas rivalidades e reivindicações também. Então, de um lado, você tinha um crescimento econômico, uma potencialidade industrial de algumas potências ali nascentes, como a Alemanha e os Estados Unidos, mas principalmente a Alemanha. Do outro lado, você tinha as questões coloniais, as questões das rivalidades coloniais, principalmente França e Alemanha, que tiveram esses momentos aí de tensões, mas também a Inglaterra envolvida numa reorganização dessa divisão colonial. Bom, e aí o que acontece, gente? Nós temos o início, então, dessas alianças. E aí uma tentativa de isolamento francês. Primeiro, né, na derrota ali da Guerra Franco-Prussiana. Então, é um ponto também para essa guerra. A perda da Alsácia-Lorena, né, que é uma região ali fronteiriça, que vai fomentar o nacionalismo e o revanchismo na França. Então eram áreas que tinham, de fato, né, uma produção significativa, não eram áreas que, qualquer uma das áreas, a gente não está muito aí, pode perder essa ou aquela, não. Eram áreas Alsácia-Lorena que tinham, de fato, uma potencialidade, né, para a produção, que traziam também dentro dos seus territórios alguns minérios importantes, e nessa guerra, né, franco-prussiana, você tem então a perda desses territórios. Então a França inicia um processo de revanchismo, né, de tentativa de recuperação desses territórios, e isso traz também consigo o nacionalismo, a ideia de que nós temos que forçar, nós temos que ir à guerra porque nós precisamos reconquistar esses territórios. E aí você tem o isolamento da França. A Alemanha unificou-se sobre uma política de alianças para tentar isolar a França, e aí ela tem a liga, né, dos três imperadores, né, que posteriormente nós vamos conhecê-la como Tríplice Aliança, com a Itália e com o Império Austro-Húngaro. Então, essa Tríplice Aliança vai ser os seus aliados, em que a Alemanha vai se firmar dentro desse processo de tentativa, né, de hegemonia dentro do continente europeu. Bom, e aí você tem, dentro dessa Liga dos Três Imperadores, né, que vai incluir o Império Austro-Húngaro e a Rússia, né, ela em 1878 vai ser desfeita exatamente por conta dessa questão lá dos Balcãs, né? A questão do Balcão, ela é de fato muito importante nesse sentido. E aí em 1882 você tem, né, a Tríplice Aliança, que é entre o Reich alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Então, para nós entendermos que em tempos diferentes aqui, você observa que a Alemanha ela tenta estar aliada a outros países para uma tentativa, né, de agressão ou de algum sinal ou rumor de guerra que ela possa, então, enfrentar. A Aliança Franco-Russa, né, em 1894, a França rompeu o seu isolamento, estabelecendo um pacto militar com a Rússia, tá? E a formação, então, da Entente Cordiale, né, que foi estabelecida aí entre a Inglaterra e a França, né, em 1904. Então, já tiveram interesses comuns em face das ameaças internacionais. Então, você tem, de um lado, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália. Do outro lado, você tem a França, a Rússia e agora a Inglaterra. Olha só como se faz esse tabuleiro, esse jogo, de fato, aí de xadrez, né, dessa composição de potências europeias. Os Estados Unidos está de fora, gente, tá? Ele não participa desse processo aí, dessas alianças. Essas alianças estão muito mais voltadas ali para a Europa. A expansão para a Tríplice entende que a adesão da Rússia, né, à Entente Cordiale, que levou à formação, né, desse novo bloco que incluía, né, Inglaterra, França e Rússia. Tá? Então são esses dois blocos que nós vamos ter dentro desse processo. E aí, com esses dois grandes blocos se formando na Europa, né, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, gente, essas alianças foram fundamentais para aumentar as tensões que vão culminar na Primeira Guerra Mundial.
Então, de um lado você tem a França, a Inglaterra e a Rússia, e de outro lado você tem a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e também a Itália, nesse processo, né, da guerra. Então, observem que no tabuleiro da guerra, essas peças vão se movimentando e esses grupos vão se articulando, esses países vão se articulando, né, para uma autoproteção contra um inimigo que ainda não se aparece no horizonte, mas já tem pistas, né, que estes dois blocos, esses dois grandes blocos, eles de um momento ou outro irão se enfrentar. A Itália, né, apesar de ela fazer parte da Tríplice Aliança, a Itália tinha conflitos com o Império Austro-Húngaro. Tá? Então, olha só, eu estou no mesmo bloco, mas eu tenho algumas questões, principalmente algumas áreas, né, que a Itália olhava ali e dizia assim, esse pedaço pode ser meu, e isso faz com que, né, eles já estão no mesmo grupo, mas eles não partilham de algumas ideias. Então, essas disputas territoriais, né, a Itália vai então assinar um acordo secreto de não agressão com a Rússia e com a França. Então, professor, eu trouxe mais outros ingredientes para esse tabuleiro. O primeiro porque eles faziam parte de dois grupos, né? Entende? E também a Tríplice Aliança. Então, a Itália, apesar de estar na aliança, né, juntamente com o Império Austro-Húngaro e com a Alemanha, ele vai assinar um acordo secreto, mas um acordo de não agressão mútua com a Rússia e com a própria França, que faz parte da Entente, que faz parte daquele grupo que tem a Inglaterra também. Vamos lá para o nosso exercício? O professor só falou bastante coisa, mas nós falamos aqui ainda dos primórdios, vamos assim colocar, ou dos antecedentes, ou as sementes para essa grande guerra, a Primeira Guerra Mundial. E isso faz com que você compreenda que parte, né, dessas questões que nós estamos colocando aqui, elas têm a ver com as disputas de hegemonia no território europeu. Mas, para além do território europeu, a hegemonia também nos territórios conquistados, da colonização a partir do século XIX, da África e da Ásia. Mas também tem a ver com uma tentativa de supremacia econômica, ou de se colocar enquanto potência, ou grande potência econômica. Então, isso vai resultar naquela chamada paz que estava, né, pairando a Europa e que não havia rumores de guerra, não havia nem sinal no horizonte de guerra, aconteça uma grande guerra que, de fato, né, destruiu boa parte da Europa. Bom, no nosso exercício aqui, é uma questão do Enem, diz assim, ó, segundo o historiador Eric Hobsbawm, a discussão sobre a gênese da Primeira Guerra Mundial tem sido interrupta desde agosto de 1914. A questão permaneceu viva porque o problema das origens das guerras mundiais, infelizmente, tem se recusado a desaparecer desde 1914. De fato, em nenhum outro ponto, a vinculação entre as preocupações passadas e presentes é mais evidente que na historiada Era dos Impérios. Então, o imperialismo que cercava esses rumores de guerra estava muito presente. Então, por isso que ele fala que essa gênese ela é uma questão ainda muito presente. Assinale a alternativa que apresenta as causas da Primeira Guerra Mundial. Então, gente, é as causas, o que antecedeu essa grande guerra. Letra A. O imperialismo, o rompimento do equilíbrio europeu, o nacionalismo, a política das alianças e as questões balcânicas e o incidente de Sarajevo. A letra B. A ascensão militar dos Estados Unidos, o fascismo. Opa, olha só, gente. Mais uma vez eu tenho aqui sempre repetido. A prova que você recebe, o caderno de provas, fora a parte que você vai responder, marcar o gabarito, que você não pode riscar, o restante você pode riscar sem problema algum. Marcar, anotar algum bizu, que você lembre, alguma questão. Quando eu leio a letra B, fala de fascismo. Bom, isso não é dentro da Primeira Guerra Mundial. Isso vai acontecer pós Primeira Guerra Mundial, que é uma das sementes da Segunda Guerra. Então, eu já corto essa letra B aqui. A C. O Anschluss, a política de apaziguamento, a crise da Etiópia, a formação do eixo, a Conferência de Versalhes. O fim dos impérios otomano e austro-húngaro. Não é semente, é o que vem depois, né? Então eu corto a letra D lá. A formação da Tríplice Entente, o Plano de Schaffen e o assassinato do arquiduque Ferdinando. Letra E, a crise do Marrocos, o pan-eslavismo russo, a ascensão de Lenin,
a partilha da África e da Ásia e o surgimento da Liga das Nações. Gente, algumas alternativas aqui vêm com várias, né, vamos assim colocar, consequências, algumas antecedências, mas assim, isso às vezes complica a cabeça do aluno. É bom a gente sempre entender que a questão ela tem que estar correta por inteiro. Então, por isso que a letra aqui, ó, o imperialismo, o rompimento do equilíbrio europeu, o nacionalismo, a política das alianças, as questões dos Balcãs ali e a morte, né, do arquiduque Ferdinando lá em Sarajevo foram de fato as causas, né, que levaram à Primeira Guerra Mundial. Bom, essa aula termina por aqui, mas você tem aqui na descrição desse vídeo um material que vai apoiá-lo na continuidade do estudo sobre esse conteúdo. E aqui fica a dica, estuda aí.